Iniciamos o módulo 2 com muita expectativa. O desejo de aprender mais nos impulsiona a ir em frente. Neste módulo, aprenderemos quando aconteceu o início da contagem para a edificação e restauração de Jerusalém. Seria o início das 70 semanas de Daniel. Daniel 9:25 nos dá também esta revelação. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Temos de descobrir primeiramente quando foi dada a ordem para iniciar a restauração de Jerusalém. Houveram 3 etapas de retorno do povo de Deus do exílio. Cada etapa tinha por objetivo a edificação da cidade ou do templo. Vamos descobrir em qual etapa se inicia a contagem para o início do fim. A primeira ordem se deu no reinado de Ciro, rei da Pérsia, com Zorobabel. Esdras, capítulo 1, versículos 2 e 3 nos diz: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Neste primeiro retorno, completaram-se os 70 anos de descanso da terra e Deus começou a trazer o povo novamente para a sua nação. Retornaram a Jerusalém somente 49.897 habitantes. A segunda ordem aconteceu no reinado do rei Artaxerxes, rei da Pérsia, com Esdras. Esdras, capítulo 7, versículo 6 diz: Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado. E segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Aconteceu 81 anos após o primeiro retorno. Retornaram menos de 2.000 homens. A terceira ordem aconteceu no reinado do rei Artaxerxes, rei da Pérsia, com Neemias. Esta ordem foi promulgada no 20º ano do reinado do rei da Pérsia. Neemias, copeiro do rei, judeu exilado na Babilônia, pediu ao rei que o liberasse para voltar à sua terra e reedificar a cidade de Jerusalém, a começar pela reedificação dos muros da cidade. Neemias, capítulo 2, versículo 5 nos diz: E disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Este terceiro retorno, no ano de 445 a.C., que fala da reconstrução de Jerusalém, é que será usado na contagem das semanas de anos de Daniel. É sobre esta terceira ordem que Daniel 9:25 fala. As 2 primeiras foram para a reconstrução e embelezamento do templo de Jerusalém, mas a terceira para a reedificação da cidade. Os 70 anos de exílio na Babilônia acabaram. O juízo sobre a desobediência com relação ao descanso da terra teve fim. Deus trouxe de volta os exilados judeus novamente para a sua terra, cumprindo a sua palavra. Entendendo isso, Daniel suplicou pelo seu povo e pela sua nação, e o anjo Gabriel trouxe-lhe a revelação das 70 semanas de anos. Daniel, capítulo 9, versículo 25 diz: Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. O ungido, a quem se refere o versículo, é Jesus. Então se passaram 62 semanas e mais 7 semanas, ou seja, 69 semanas até a morte de Jesus na cruz. As praças e tranqueiras se reedificarão, mas em dias angustiosos. É o início da contagem das 70 semanas de Daniel, 14 de março de 445 a.C. Nesta data, saiu o decreto para restaurar e para reedificar Jerusalém. Então temos, sabe e entende, desde a saída da ordem
445 a.C., para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido Jesus, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas vezes 7 anos é igual a 49 anos. 62 semanas vezes 7 anos é igual a 434 anos. Realizando a somatória dos anos, 434 mais 49, teremos 483 anos, desde a saída da ordem até a primeira vinda de Cristo. Sabe e entende? Desde 14 de março de 445 a.C. até Jesus, passarão 483 anos. As praças e tranqueiras se reedificarão, mas em dias angustiosos. Resumindo, 69 semanas de anos se passariam até a vinda e morte de Jesus Cristo na cruz. 7 anos mais 62 anos são iguais a 69 semanas de anos. Daniel 9:26 nos relata: e depois das 62 semanas, 483 anos ou 69 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Depois de passados 483 anos, Jesus foi cortado, ou seja, ele morreu. O povo do príncipe que há de vir é o exército do anticristo, e o príncipe é o anticristo que há de vir. No ano 70 depois de Cristo, o general romano Tito invadiu Jerusalém e destruiu o templo e a cidade. Acontecerá a mesma coisa no final dos tempos. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerras. Estão determinadas assolações. Até o fim, ou seja, até o fim dos 7 anos da tribulação, haverá guerra e estão determinadas destruições. Esta passagem nos leva à morte de Jesus em 33 depois de Cristo, pois é sabido que Jesus Cristo foi crucificado nesta época. Desde o início da contagem até a morte de Cristo, passaram-se 483 anos. Este cálculo nos leva a Jerusalém em 6 de 4 de 32 DC, quando Jesus entrou na cidade montado em um jumentinho. Marcos capítulo 11, versículo 7 nos fala: e levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. Já se passaram as 7 semanas e também as 62 semanas de ano, ou seja, passaram-se 69 semanas de anos. 483 anos da profecia já se cumpriram. Mas a profecia não falava de 70 semanas de anos? Verificamos então que falta uma semana para que se completem as 70 semanas de Daniel. Então vamos a ela? Vamos analisar a passagem de Daniel 9:26, quando fala que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Esta passagem tem duas explicações, a histórica e a escatológica. Histórica, o povo do príncipe. O povo do príncipe foram os romanos que, na pessoa do general Tito, no ano 70 depois de Cristo, destruíram Jerusalém. Escatológica, o povo do príncipe que há de vir. O mesmo ocorrerá com Jerusalém no futuro. Jerusalém e o santuário, que será reerguido pelos judeus, será destruído pelo príncipe do futuro. Este príncipe é o anticristo, que aparecerá durante a última semana de anos. Daniel 9:27 nos fala: ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Esta semana é futura. A contagem das semanas parou na 69ª semana, com a morte do Messias e a destruição de Jerusalém pelos romanos. Com a destruição da cidade de Jerusalém e a destruição do templo, as 70 semanas de Daniel não puderam se cumprir.
Será necessário que o templo seja restaurado para que o anticristo, que ainda não apareceu, mas aparecerá, sente-se nele e a profecia se cumpra. Com a interrupção, surge um intervalo para que entre a 70ª semana. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e as ofertas de cereais. O general Tito, comandante do exército que invadiu Jerusalém em 70 depois de Cristo, é uma representação do anticristo que invadirá Jerusalém nos últimos dias. Vemos então que, para se completarem as 70 semanas, falta o cumprimento de uma semana de anos, que ainda não chegou. Mas como sabemos que ela ainda não chegou? 483 anos já se passaram até a morte de Jesus Cristo. Com 490 anos, segundo a profecia, teria que ter chegado o fim de todas as coisas. Mas vemos que isso não aconteceu. Porque Daniel 9:27 diz que ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e as ofertas de cereais. A Bíblia nos ensina que eram os judeus que ofereciam a Deus sacrifícios pelos pecados e ofertas dos frutos da terra, ofertas de cereais. Portanto, este versículo está se referindo ao povo de Israel e não às demais nações do mundo. Daniel 9:26 revela que até o fim haverá guerras e desolações. E Daniel 9:27 diz que sobre as asas das abominações virá o assolador. Esse assolador é o anticristo, um homem que se colocará em oposição a Jesus Cristo. Ele confirmará no futuro uma aliança com os judeus por uma semana, ou seja, durante a última semana das 70 semanas proféticas. O anticristo ainda não apareceu, portanto, a última semana ainda não se cumpriu. Mas o relógio de Deus não pode parar. Como Israel foi expulsa de sua terra em 70 depois de Cristo pelos romanos, a profecia das 70 semanas de anos não pôde se cumprir em sua sequência normal. Ela sofreria um intervalo já planejado por Deus. Assim, a contagem sofreu um intervalo para o surgimento da igreja, que já estava nos planos de Deus, e para que dentro deste tempo os judeus possam retornar à sua terra. Este intervalo já alcança mais de 2020 anos e é chamado de dispensação da graça, tempo da igreja ou tempo dos gentios. Efésios capítulo 3, versículo 2 diz: Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Romanos 11:25 diz assim: Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. A Bíblia chama a igreja como o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos. Veja Romanos 16:25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Como já vimos, os judeus rejeitaram a Jesus, o qual foi aceito pelos gentios, os demais povos do mundo. João 1:11 e 12 diz: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A última semana ainda não aconteceu. Ela inicia-se com o arrebatamento da igreja e será conhecida como a tribulação, que terá duração de 7 anos. Marcos 14, 19 e 20 diz: Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. No início destes 7 últimos anos, a igreja será arrebatada da terra para o céu.
Enquanto a igreja se encontra no céu, na terra ocorrerá um período de muita tortura e dor. 7 anos de terríveis calamidades assolarão a humanidade. Enquanto na terra ocorrem coisas horríveis, no céu a igreja passará por, no mínimo, 2 grandes eventos. 1, o tribunal de Cristo. 2, as bodas do Cordeiro. Nós vimos que, para iniciar a última semana, a igreja terá que ser arrebatada, ou seja, retirada da terra, sendo levada para o céu. Por isso, o Senhor Jesus, pessoalmente, virá buscar a sua noiva, a igreja. E como se dará a volta de Jesus? Como se dará o arrebatamento? Estará longe a volta do Senhor? Mateus 24:42 nos esclarece. Portanto, vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Não sabemos a hora que Jesus virá, mas a Bíblia nos mostra que está muito próximo. O período da graça já se estende por mais de 2020 anos e a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Mateus 24:44 nos fala: por isso estáis vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. A qualquer momento, Jesus pode voltar. Marcos 13:32 nos diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Os cristãos que se entregaram a Jesus de todas as partes do mundo sumirão. Serão procurados e não serão achados. Haverá muita especulação a respeito desse sumiço. A tribulação. Marcos 24:21 nos fala: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, tampouco há de haver. Sua duração será de 7 anos, 2 períodos de 3 anos e meio. Nos primeiros 3 anos e meio, ou 42 meses, o anticristo fará uma aliança com os judeus, mas depois quebrará essa aliança e mostrará a sua cara, mostrará por que veio. Veja, 7 semanas, mais 62 semanas, mais uma semana, são iguais a 70 semanas. 49 anos, mais 434 anos, mais 7 anos, é igual a 490 anos. Estes últimos 7 anos serão chamados de atribulação. Um período de grande tristeza e dor que se estenderá por todas as nações. O principal objetivo da grande tribulação será levar Israel a aceitar a Jesus e trazer juízo ao mundo, julgando as nações por sua impiedade, por causa de seus pecados. A seguir, veremos alguns sinais da volta de Jesus. Ele nos falou de sinais que aconteceriam para nos mostrar a proximidade da hora. Ele nos falou de sinais dos tempos. Em Mateus 24, os discípulos de Jesus lhe fizeram uma pergunta, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus lhes respondeu: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim.
A explicação de Jesus termina citando sobre o anticristo, a abominação da desolação no templo. No início dos segundos 3 anos e meio, o anticristo invade e se apropria do templo dos judeus, que será reerguido em Jerusalém. Mateus 24, 15 a 20 nos relata: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. No início dos segundos 3 anos e meio, o anticristo invade e se apropria do templo dos judeus, que será reerguido em Jerusalém. Será um tempo de grande matança, de grande perseguição aos judeus. Mateus 24, 21 a 25 nos diz: haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vô-lo tenho predito. Tentarão enganar a todos, afirmando onde Jesus está, mas o Senhor nos alerta para não sermos enganados. Mateus 24, 26 a 27 nos diz: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A partir da segunda metade da tribulação, grandes catástrofes abalarão a terra e Jesus retorna para tomar posse de tudo. Mateus 24, 29 a 31 nos fala: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. 10 sinais que mostram que a volta de Jesus está muito próxima. Primeiro sinal, o renascimento de Israel. Zacarias capítulo 10, 9 e 10 nos fala: ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembrarão de mim em lugares remotos, e viverão com seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito, eu os congregarei da Assíria, e trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar bastante para eles. A criação do Estado de Israel aconteceu no dia 14 de maio de 1948, por intermédio da Organização das Nações Unidas, como parte da divisão da Palestina que esta organização estabeleceu. Nesta data, através de David Ben-Gurion, foi lida a Declaração de Independência de Israel no Museu de Tel Aviv. Segundo sinal, a explosão do conhecimento. Daniel capítulo 12, versículo 4 nos fala: e tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Em menos de 100 anos, podemos ver o conhecimento se multiplicando em todo o planeta. A tecnologia espacial está em plena ação. A internet já alcançou todos os países. A inteligência artificial está sendo usada em muitas frentes. Telefone celular, robótica, TVs smarts,
drones, cirurgias sem cortes, vacina, tecnologia espacial. Terceiro sinal, comunicação internacional instantânea. O celular cada dia está mais moderno. A internet já possibilita a comunicação instantânea internacional. Já temos chamada de vídeo, mensagens instantâneas, compras online, chipagem, dinheiro virtual e o Pix. Quarto sinal, guerras. Mateus 24:6 alerta: E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Somente no século XX aconteceram duas grandes guerras mundiais. Países entram em conflito constantemente por território, por grandeza militar, por riqueza e por religiões. Quinto sinal, fome. Sexto sinal, pestes. E sétimo sinal, terremotos. Mateus 24:7 nos fala: Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Somente neste século tivemos duas grandes guerras mundiais. A pandemia da Covid causou 5,4 bilhões de óbitos. A Rússia declarou guerra contra a Ucrânia. Um terremoto no Chile causou 2.000 mortos e 2 milhões de feridos. 9,8% da população mundial passa fome. Isso dá um total de 900 milhões de pessoas. As principais doenças desse século são estresse, depressão, TDAH, transtorno neurobiológico, burnout, exaustão no trabalho, suicídio, transtorno de ansiedade, síndrome de pânico e outras. Oitavo sinal, a multiplicação do mal. Mateus 24:12 nos fala: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O crescimento do conhecimento e da tecnologia não conseguiram diminuir os roubos e furtos. Famílias são atacadas por ideologias de gênero. O índice de separação é enorme. Nono sinal, abortos. Jeremias 2:34 nos fala: Até nas orlas dos teus vestidos se achou o sangue das almas dos inocentes e necessitados. Não cavei para achar, porque se vê em todas as coisas. Em 77 países, o aborto está legalizado. Crianças são assassinadas todos os dias por pais irresponsáveis. Por ano, 121 milhões de mulheres e de meninas engravidam sem querer e 60% abortam. Quase metade desses abortos é de forma insegura. Décimo sinal, a apostasia. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2 diz: Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O número de religiões no mundo é alarmante. Existem até mesmo aquelas que permitem que se cometam assassinatos em nome de Deus. Há milhares de deuses nas milhares de religiões existentes. Mas o pior são aqueles que apostatarão, abandonarão a verdade em troca de dinheiro, fama ou posição. Neste módulo, vimos apenas 10 sinais que nos mostram o quão próximo está a volta de Jesus. A qualquer momento, Cristo voltará para nos buscar. Seremos retirados da terra num abrir e fechar de olhos, num instante. Neste mesmo episódio, o Espírito Santo também será retirado. Então o caos se instalará na terra. A salvação será então pela dor e não pelo amor. Aqueles que se entregaram a Jesus se salvarão. Perderão suas vidas na terra, pois serão mortos, mas receberão a vida eterna com o Pai Celestial. Mas os parentes e amigos daqueles que abraçaram a Jesus saberão da verdade. Jesus voltou e os levou para o céu. E chorarão amargamente por não terem acreditado neles.